casa que nos banha de luz, de amor, que nos acolhe tão carinhosamente, com todos os trabalhadores, frequentadores, e principalmente pela espiritualidade amorosa, que ao adentrarmos já nos acolhe nos braços, com tanto carinho, com tanta atenção. Ficamos muito felizes de estar aqui com os amigos muito queridos, Leonor e Fernando, aqui no GEAC, para podermos trazer um pouquinho desse conteúdo que a doutora Nise da Silveira, uma médica psiquiatra, nos trouxe através desse livro, Reconstruindo Emoções. Então, hoje, nós vamos falar sobre esse tema, depressão, um olhar para dentro. As pesquisas efetuadas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, vêm comprovando que em 7 anos a causa-morte número 1 no mundo será pelo suicídio causado pela depressão. A quantidade de depressão que se encontra em todos os locais, ela é imensa. E nós percebemos que não tem idade para isso. Tanto crianças, jovens, adultos, idosos, cor, raça, condição social, nada. O sentimento, a emoção que toca a dor no coração e na alma é igual para todos. A que devemos essa dor emocional? Então, a doutora Nise vem nesse livro citando as inúmeras emoções na nossa vida que vêm sempre trazer um resultado de depressão. A somática de cada uma dessas emoções negativas que ficam na alma, elas desopilam no nosso corpo físico e nos acionam esse vazio existencial, essa busca incessante pela felicidade no dia a dia, nas coisas, ou então em alguém, e não nos damos conta que a felicidade está tão perto de nós, que não percebemos, porque ela simplesmente está dentro de cada um de nós. O Pai, ele é tão perfeito, ele tem tanto amor por cada um de nós, que ele nos criou todos com a felicidade dentro de si. E nós, como caminhamos distraídos, desorientados, perdidos, corremos a vida inteira atrás da felicidade. E a gente não encontra, porque ela não está no externo, ela não está nas coisas, ela está dentro de mim. E como eu não olho, não volto esse olhar para dentro de mim, eu não encontro a felicidade. Então a doutora Nise, podia passar a imagem, por gentileza? Ela psicografou esse livro, Reconstruindo Emoções, e Joana de Ângeles, que é um espírito, uma mentora muito amorosa, mentora da nossa casa, do Seja Barra, e do nosso amigo querido Divaldo Franco, trabalha juntamente com doutora Nise e Jung na espiritualidade.
Isso já nos foi confirmado por ela e também já foi confirmado pela própria Joana, através do Divaldo Franco. E ela prefaciou o nosso livro. Quando havíamos decidido não publicar esse livro, porque esse livro veio por um espírito muito conhecido, e nós até então não conhecíamos esse espírito, nunca tinha ouvido falar da doutora Nise, então estávamos tranquilos, cômodos, né? Mas quando viemos saber quem era a doutora Nise, pelo menos que era alguém muito conhecida, nós não queríamos publicar o livro. Quisemos colocar um pseudônimo para a doutora Nise. E Divaldo, um amigo muito especial, numa das vezes, estando em nossa casa, que nós dissemos a ele que queríamos colocar um pseudônimo quando ficamos sabendo que tinha sido muito recente quem era esse espírito, ele disse: não se. Cabe a nós, médiuns, transcrever exatamente o que o espírito nos pede, porque ele decide se ele vai querer assinar a obra ou não. A obra pertence a ele. E nós, como médiuns, fazemos o nosso trabalho simplesmente transcrevendo o que ele nos pede. Então, pergunte a ela. E eu fui perguntar. E eu falei: Nise, você vai assinar a sua obra? E, para minha surpresa, ela disse: mas é lógico que eu vou. Falei: Na manhã seguinte, eu falo, ela falou que vai assinar um livro dela. Ele falou: que maravilha! Eu falei: então, eu tive outra ideia. Eu tive pensando e gostaria de colocar um pseudônimo para mim. Não tem o irmão X, que veio pela psicografia do Chico? Ele falou: tem. Então, eu podia ser a irmã Y. Ele não gostou muito da ideia. Ele disse que não, de jeito nenhum, que teríamos que assinar o livro. Então, nós decidimos não publicar. E aí ele viajou para a Itália. Quando ele chega em Palermo, entra no quarto do hotel dele. Quem aparece para ele? Joana de Ângeles. Ela chega e diz assim: Divaldo, nós vamos prefaciar o livro da nossa menina agora. Eu adorei a parte da menina, mas do prefaciar, não. Aí, quando a ordem começa a vir muito de cima, né, a gente obedece. E aí, Joana de Ângeles vem dizendo, logo no começo do livro, que o ser humano é portador da maior complexidade que se pode imaginar. E a mais pura verdade, porque nós somos extremamente complexos. E nós carregamos um lema conosco. Se nós podemos complicar as coisas, por que é que nós vamos facilitar? Não é isso que a gente faz? A gente faz isso sempre. A gente acredita que temos total domínio sobre as nossas emoções. E o que é uma inverdade, porque nós não temos domínio nenhum sobre as nossas emoções. Quer ver? Nós estamos aqui, viemos para o GEAC, tomamos o nosso passe, ouvimos uma palestra e decidimos que essa semana será uma semana de paz. Que não vamos nos irritar com ninguém, não vamos bater boca com ninguém, nem que a gente receba aquela mensagem por WhatsApp daquela pessoa que a gente não pode nem ouvir o nome, que a gente não vai discutir com ninguém. Eu vou ter uma semana calma. E aí eu saio daqui toda zen.
em paz. Ah, que delícia. Pego meu carro, vou embora. E de repente chego no primeiro cruzamento, levo uma fechada. Para onde foi a minha calma? Eu já olho para quem veio jogando o carro para cima de mim e já... Que isso, não está enxergando? Quase entrou na minha porta. E a gente fica tremendo, nervoso, as pernas tremendo. Para onde foi o zen que eu estava? Eu não sei para onde ele foi, mas eu fiquei zen nada agora. Porque eu acabei de perder a minha calma. Porque eu achei que eu controlava a minha emoção. E assim nós somos diariamente. Nós sentimos dor, nós sentimos mágoa, nós sentimos raiva, nós sentimos tristeza, nós sentimos insatisfações, desgostos. Nós temos inúmeras emoções negativas. E o que é que a gente faz com esse pacote todo dia? A doutora Nise, ela, acho que pulou uma, não pulou? Ou eu estou indo na outra? Não. Ah, então eu estou com a... É essa, vamos lá. A doutora Nise, ela diz assim, adquirir a consciência das próprias emoções é fundamental para o indivíduo produzir uma postura positiva. Ou seja, nós temos que ter consciência de quem nós somos. Quando nós temos consciência de quem somos, nós não perdemos a estribeira, nós não perdemos o equilíbrio, nós ficamos tranquilos. Nós não nos deixamos nos envolver pelo veneno que sai da boca do outro. Quer ver? Se eu estou com a Leonor e digo assim para ela, Leonor, você está horrível com esse cabelo vermelho. Por acaso ela vai ficar irritada comigo? Ela vai se magoar? Ela vai ficar com raiva? Ela vai me xingar? Ela vai falar alguma coisa que me dê uma espetadinha? Não, porque ela tem consciência de quem ela é. Ela sabe que ela não tem o cabelo vermelho, nem verde, nem azul, nem nada. O cabelo dela é claro, ponto. Então, quando ela me ouve falar isso, ela não vai sentir raiva de mim. Ela não vai dizer, a Iraci está me alfinetando, está criticando o meu cabelo, a cor do meu cabelo. Não, porque ela não é isso. Então, se ela tem consciência de quem ela é, ela não vai sentir raiva, ela não vai sentir mágoa, ela simplesmente vai olhar para mim e vai dizer, coitada, acho que ela está doente. Ela vai embora, vai seguir a vida dela numa boa, ela nem vai se lembrar que eu disse uma coisa dessa. Porque ela fala assim, eu sei que eu não sou isso, então isso é um absurdo, por que eu vou perder tempo com isso? Agora, quando nós não temos consciência de quem somos, e alguém faz uma crítica à nossa pessoa, a gente fica revoltado. A gente quer tomar satisfações. A gente quer bater boca, a gente fica magoado, a gente fica irritado, a gente fica com raiva. Então a gente pergunta assim, mas você é isso que a pessoa está dizendo? É lógico que não. Eu não sou isso, eu nunca fiz isso, e como é que me acusam disso? Pois é, se você não é isso, você nunca fez isso, estão te acusando disso, você não tem que se defender de algo que você não fez. A gente só se defende quando é algo que a gente fez, errou, então a gente vai à defesa, pedindo desculpa, perdão,
ou explicando o equívoco que cometemos. Então é diferente. Eu tenho que ter consciência de mim. Vamos para o próximo slide? A doutora Anísia da Silveira é essa. E ela vem falando que essas emoções é que nos envenenam a alma, que adoecem a nossa alma. Mais um. Ela efetuava esse trabalho, olha. Ela foi uma médica psiquiatra, a primeira mulher brasileira se formar em medicina, em psiquiatria, numa turma de 157 homens. Ela é baixinha, pequenininha, delicada, toda miudinha, assim, ela é compacta, bem miudinha, de voz mansa, suave, mas de uma determinação incrível. Quando ela se formou, ela foi para o Rio de Janeiro e fez os médicos, seus colegas psiquiatras, botarem a barba de molho. Ela simplesmente chegou e disse assim: eu não concordo com a técnica usada para curar pacientes com transtornos mentais, emocionais, dores da alma. Porque ninguém jamais poderá ser curado com violência e falta de amor. Eu tenho a impressão que, nesse momento, eles queriam internar ela. E ela ainda completou. Ela disse assim: um paciente com transtorno mental, psiquiátrico, um transtorno emocional, só pode ser curado com amor e com arte. Aí, ela pegou simplesmente as telas e distribuiu para os seus pacientes. Porque até então, os pacientes eram depositados, é esse o nome que eu dou, nos hospitais psiquiátricos e lá esquecidos. Porque era vergonhoso você ter alguém com uma doença psiquiátrica na família. Então, você esquecia, abandonava no hospital. E aí, eles eram tratados com choque elétrico, camisa de força e lobotomia, que era um furo que se fazia aqui, profundo, e o paciente perdia toda a memória, toda a sua história de vida, todas as lembranças. Então, destruía a vida dos pacientes. E ela disse: não, jamais vou apertar esse botão. E quando ela distribuiu essas telas para esses pacientes, eles não tinham conhecimento de cultura nenhuma, não entendiam de arte, de nada. E ela percebeu que a maioria deles pintavam em forma de círculo. Ela achou estranho aquilo, juntou tudo, mandou para Carl Gustav Jung, na Suíça, um grande médico psiquiatra. E quando ele viu aquilo, ele disse: mas isso são mandalas. Foi o nome que ele deu para essas formas circulares. E disse mais, disse assim para ela: se a senhora observar essas imagens, essas pinturas, bem no centro delas, todo o trabalho ali feito, aqueles contornos, a senhora vai saber exatamente qual é o transtorno mental, qual a dor emocional, qual é o vazio existencial que esse paciente carrega. E foi isso que ela fez. E ela passou a curar todos os seus pacientes. Eu conheci inúmeros nas filas de autógrafos. E eles dizem, venerando, assim, a ela, com uma gratidão que toca a nossa alma. Eu fui paciente da doutora Anísia, ela me curou. Médicos que trabalharam com ela, familiares, enfermeiros. Foi embora para a Suíça, passou lá uns 2 anos e aprendeu com Jung. Trouxe para o Brasil a psicologia
junguiana, psicologia analítica. E aí ela passou a entender o ser humano. Mais uma tela. Então, ela vem trazendo nesse livro exatamente isso. O que nós, espíritos, almas encarnadas, carregamos dentro de nós. Porque ela coloca sobre a ansiedade, ela coloca sobre a culpa, ela coloca sobre egoísmo, ela escreve sobre a dor emocional. E ela vem dissecando, ela vem com inúmeros outros temas de emoções negativas. Alguém aqui é ansioso? Pois é. A ansiedade, diz a doutora Nise, é querer viver o futuro. A pessoa quer viver o futuro, ela faz inúmeros projetos e ela não consegue se realizar. Ela começa com aquela coisa no peito. Porque a ansiedade, até certo ponto, a doutora Nise diz que é natural. Mas, partindo desse certo ponto, é um transtorno de ansiedade, que é o que a maioria tem. Porque a ansiedade natural é aquela que diz assim: se dizes que vem às 16 horas, eu lhe espero, ansiosa, desde as 14. Está no livro Pequeno Príncipe. E quando a pessoa chega às 16 horas, a sua ansiedade passa. Por quê? Ela tem uma causa, ela tem a transitoriedade, o tempo, e ela tem a conclusão. E ela termina. Então, isso é ansiedade saudável. Quando você vai sair de férias e você está ansiosa, passa uma semana, nossa, eu vou sair de férias, estou que não me aguento. No dia seguinte que você sai de férias, a ansiedade não passa. Você já está viajando, você já está em paz. Passou a ansiedade, porque ela é conclusiva. Mas a que nós sentimos, não. Nós queremos fazer um curso, ficamos pensando em quê? Aí a gente entra, escolhe um curso, procura um monte de gente para fazer o curso com a gente e faz 2 meses de curso e diz assim: olha, eu não vou fazer mais. Aí, quem você conseguiu convencer de fazer o curso com você, a pessoa fala: mas como assim? Não, sabe o que é? É que não é bem isso que eu queria. Eu descobri que não era isso que eu queria. Não era isso que eu esperava. E a pessoa entra a fazer um curso, 2, uma faculdade, 2, ela vai mudando. Ela escolhe um lugar para viajar, a grande viagem da vida dela. Ela convence todos aqueles que ela quer para ir com ela. E o tempo que ela gasta contando de quão maravilhosa será essa viagem e o que vai ter, o que vai acontecer, ela já gastou aquilo com os outros. E aquilo deixa de ser novo e passa a ser velho. Então, aquilo já desencantou ela. A pessoa ansiosa, ela não se realiza, ela tem compulsão alimentar, compulsão com drogas lícitas, ilícitas. Ela toma uma medicação para dormir, mas é uma coisinha só, sabe? Sabe aquela coisinha? Então, 1/4 só de comprimido não faz nada, é uma coisinha só. Pois é, quem tem ansiedade não atinge o 3º estágio de sono, não descansa. Se você for observar uma pessoa ansiosa dormindo, olha a pálpebra dela fechada quando ela está dormindo e veja que os olhos ficam fazendo assim, ó. Você fala: gente, aquela bolinha não para de mexer. Como se a pessoa está dormindo? Porque ela tem a onda elétrica que não para nunca. Ela não descansa. Então, se ela dormir 15 horas, ela vai acordar e vai dizer assim: ai, estou tão cansada, acho que eu precisava dormir mais 1 horinha. E sempre tem alguém que diz assim: nossa, você dorme demais, né? Não, não dorme demais, é que a pessoa não descansa.
Vamos lá? E ela vem falando... Não, eu queria que você voltasse naquela outra vez. Isso. Ela vem falando da culpa, que a culpa não existe. O que existe é responsabilidade, que é como está no Evangelho. No Evangelho diz assim: o Pai não castiga ninguém. Ele dá nova oportunidade de reparação. Ou seja, se eu imaginar que eu sou culpada porque causei algo a alguém, eu estou gerando um peso tão grande, uma dor tão grande dentro de mim, que eu estou gerando junto uma doença. Porque a culpa tem a conotação de vidas e vidas seguidas, de que ela é intransponível, que eu estou condenada por toda a eternidade a ser castigada. E Joana de Ângeles diz também que quando nós colocamos a palavra certa, ou seja, tiramos a culpa e colocamos a responsabilidade, isso já é um passo na nossa vida, porque quando eu tenho responsabilidade, eu já tenho consciência de que eu fiz algum ato, alguma coisa que causou algo não bom a alguém. Então, se eu tenho essa consciência, tenho a consciência da responsabilidade, portanto, a responsabilidade é minha, eu vou reparar. Então, eu reparo com a pessoa, e se eu não tenho condições de me aproximar e reparar com a pessoa, eu posso reparar de outras formas. Pois no Evangelho também diz que o amor e a caridade cobrem uma multidão de erros e de pecados. Fazer a caridade, sair de dentro do nosso quadrado. Porque fazer a caridade para aquele que é o seu filho, a sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, é fácil fazer a caridade para aqueles que amamos, que são os nossos laços de sangue. Mas faça a caridade para aquele que não vai te retribuir. Se engaje num trabalho voluntário dentro da casa espírita. Venha no GEAC, se engaje no trabalho, porque com certeza esse movimento que você vai estar fazendo de caridade e de amor para com o próximo, que não tem como retribuir, já está cobrindo uma multidão de erros e de pecados. Só que nós dizemos, não tem como retribuir a pessoa, porque ela chega ali com dor, ela é estranha, não conheço, estou estendendo as minhas mãos. Pois é, mas a pessoa que mais recebe a caridade, quando nós nos colocamos para fazer o movimento da caridade, do amor, somos nós. Porque somos instrumentos dos mentores da casa. E se nós somos os instrumentos para eles trabalharem, exercendo o socorro àqueles que precisam, eles vão fazer o quê? Cuidar desse instrumento para que ele esteja bem afinado, para que ele seja harmônico, tenha harmonia. Então, eles vêm cuidando da gente, da nossa vida, do que estamos sentindo, das nossas buscas, das nossas dificuldades nos nossos relacionamentos, dentro dos nossos lares, daquelas pessoinhas difíceis que temos dentro do nosso lar e que a gente não pode trocar com o do vizinho. Mesmo que o do vizinho pareça melhor que a gente não pode trocar. Né? Tem criança que fala assim, eu trocava de pai, ou eu trocava de mãe com a do meu amigo. Pois é, enquanto se é pequenininho, inocente, que parece que o quintal do outro é melhor, a mesa do outro é melhor, a gente diz isso sem saber. Mas, quando aprendemos a viver, a gente sabe que ninguém faz pelo outro, somente nós
mesmo ninguém caminha pela perna do outro. A dor emocional, ela é comprovada pela ressonância magnética. Alguém já viu alguém dizer assim, nossa, olha, aconteceu algo tão difícil hoje, ou eu ouvi, ou eu senti, que é uma coisa assim, parece que deu uma dor lá dentro, assim, que calava fundo. Alguém já ouviu isso? É aquela dor que não é física. Pois é, essa dor já é comprovada pela ressonância magnética. A pessoa que tem a dor emocional e a pessoa que tem uma dor física muito forte, seja ela qual for, quando as duas pessoas fazem uma ressonância magnética, a mesma região do nosso cérebro que registra a dor física, que ela ilumina toda uma área e registra a dor física, ela também, se a pessoa não está sentindo dor física nenhuma, somente a dor emocional, ela registra da mesma forma no cérebro. Incrível, né? Nós não damos valores às nossas emoções. E nós somos espíritos eternos. Para onde nós levamos tudo isso? Podia mudar, por favor? Ela diz assim, que o transtorno de depressão é uma doença séria e psíquica. Antes, dava um nome de fricote. Ah, isso não é nada, é fricote. Não é. Ninguém fica deprimido porque fala assim, ai, resolvi ficar deprimido hoje. Ai, fiquei, pronto. Ninguém faz isso. Porque depressão não é tristeza. A tristeza, mais um, a tristeza, em realidade, a gente sente e ela dura pouco tempo. Ela pode durar até uma semana, 2 semanas. Mas, quando ela chega a durar 3, 4 semanas, ela não é tristeza. Aí é depressão. E tem vários estágios a depressão. Não alimentar depressão. A depressão, quando ela envolve, a doutora Anísia diz que é necessário tratar o núcleo familiar, pois outros familiares podem ser acometidos de angústia e se envolverem pela doença. Porque onde tem dentro de casa uma pessoa com depressão, o ambiente é pesado, é denso. Nós vibramos com os nossos pensamentos através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas, quando estamos pensando positivo, estamos bem, ela passa rapidinho, ela faz esse movimento super rápido. Quando estamos depressivos, mal, com pensamento negativo, angustiados, ela é lenta e pesada. Lenta e pesada. Então, o ambiente torna-se carregado, as paredes, a casa, tudo fica impregnado de uma energia pesada. Então, quando a gente chega, a gente às vezes fala assim, nossa, eu fui na casa de fulano, ai, mas parecia que estava tão pesado lá dentro, eu não via a hora de sair. Eu não sei o que era, mas eu não me sentia bem. Por que é que estava essa energia tão pesarosa ali dentro? Qual era o sentimento que vibrava dentro daquele local? Qual era a emoção? Mais uma. Ela diz, à medida que o indivíduo utiliza drogas lícitas ou ilícitas, permanece sob efeito ilusório e breve de prazerosas sensações de euforia e agradáveis momentos de escape dos seus aborrecimentos. Desenvolve, assim, a depressão por meio do aumento da liberação da dopamina no cérebro, que proporciona essas falsas sensações agradáveis. Então, quando uma pessoa ela começa a entrar num processo de depressão,
ela vai sentindo a necessidade de sair daquilo. A pessoa que busca o suicídio, ela não está querendo se matar. Não é isso que ela quer, ela não quer tirar a vida dela. Ela quer matar a dor que está dentro dela. Mas não é tirar a vida que ela quer. Nós não podemos recriminar, nós não podemos acusar, nós precisamos acolher. Não passar a mão na cabeça e fazer todas as vontades, não. Mas buscar olhar nos olhos e pensar que um dia também sentimos uma dor. Seja transparente, pergunte à pessoa: fulano, você já pensou em tirar sua própria vida? A pessoa vai se chocar. E ela vai ver que alguém está tendo a percepção que ela está precisando de ajuda, de acolhimento. E é o momento que a pessoa se abre. E não tenha vergonha de falar: um dia eu pensei nisso também. Alguém me estendeu a mão, ou eu consegui reagir. Porque sempre há uma força maior desse meu Deus que coordena a nossa vida. O universo todo conspira a nosso favor. Porque somos parte da criação divina. Tudo foi minuciosamente esquematizado, encaixado pelo Pai Maior, por esse Deus desse universo, que se colocasse a vida 1 minuto, a rotação da Terra, 1 segundo a mais ou 1 segundo a menos, não existiria a vida. Se faltasse alguém na cadeia alimentar, não existiria a vida. Então, o acaso não faz isso. E se nós estamos aqui encarnados, é porque o Pai nos ama. É porque Ele confiou na gente. É porque Ele disse assim: vai, meu filho, vai lá e mostra para que você está nascendo. Vai lá, porque você está pronto e capacitado para vencer todos os desafios. Quando nós entendemos, introjetamos em nós que não temos problemas, a nossa visão da vida muda, a gente troca lente. Porque quando a gente diz que tem um problema, nós estamos com uma montanha imensa na nossa frente e eu não sei como atravessar ela. Eu sou tão pequenininha para ir para o outro lado, não consigo também atravessá-la. Então, pois é, o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ele dá o fardo de acordo com a nossa capacidade. E todo mundo que tem um desafio na vida é porque está pronto, naquela hora, naquele momento, naquele segundo, para vencer o desafio. Então, ele coloca desafios. Desafios são para a gente caminhar e vencer. O Pai não cria ninguém, não coloca um filho na terra para ser infeliz, sofredor e nem derrotado. Todos nós temos essa potencialidade de vencer as vicissitudes da vida, de vencer os desafios. Ele não chega antes da hora e também não chega depois. Ele só chega exatamente quando precisamos, porque tem um cronograma da nossa vida. Quando você tiver tal idade, vai aparecer isso na tua vida, aquilo, mais aquilo. Vai desenvolver tal doença. Porém, se até lá você tiver o seu merecimento, a sua transformação, souber aceitar as coisas, aceitar não é ficar quieto e dizer: ai, Deus quis assim, né? Eu estou levando a vida sofrendo desse jeito, mas é porque Deus quis assim, nasci para sofrer mesmo. Isso não é aceitação, não, gente. Isso é rejeição
do que Ele nos coloca na vida. Aceitação é eu aceitar que eu tenho um desafio na minha vida e decidir, eu tenho esse desafio, eu aceito sim isso que está no meu caminho e tenho uma aceitação ativa. Eu não vou ficar parada, eu vou caminhar, eu vou mudar essa situação, eu vou transformar essa situação, eu vou olhá-la com bons olhos e saber que é para o meu crescimento, porque quanto mais eu compreendo isso, mais eu me potencializo com esses mensageiros de Jesus que vêm somente para nos ajudar. Mais uma. Ela diz assim, que a dor causada pela tristeza profunda lhe traz um vazio e o restringe em fixar a atenção, quer seja nos estudos, trabalho, nas dificuldades pendentes. A depressão, que é no caso, a tristeza instalada, ou seja, não é a tristeza que está ali, mas é algo muito mais profundo, que não podemos considerá-la tristeza. Então, quando nós nos deixamos envolver, falando, ai, eu estou tão triste, ai, deixa eu ficar curtindo aqui, hoje eu estou na fossa. Eu nem sei se usa isso ainda. Hoje eu estou down, hoje eu estou, ai, eu estou muito triste hoje, ai, eu preciso ficar curtindo o meu momento sozinha. Aí a gente fica lembrando tudo aquilo que aconteceu na vida da gente há 10, 20, 30 anos. Só coisa ruim. A gente não pensa numa coisa boa. Ai, porque eu lembro que meu primo fez isso para mim. Ai, eu sofri tanto e chora. Mas você já chorou naquela época, você já se resolveu naquela época, está chorando agora, por que outra vez? Ai, porque minha mãe... Eu fiz um atendimento fraterno de uma senhora de 87 anos que veio fazer uma queixa de um ressentimento que ela tinha. O ressentimento, ele é o veneno que corrói. Quando a gente se ressente de alguma coisa, é uma pintinha cinza, é uma manchinha cinza que vem marcando as nossas células. E quando eu tenho o ressentimento de alguma coisa, eu estou marcando com esse pontinho cinza as minhas células e eles não saem. E cada vez que eu conto aquela história que me deixou triste, magoada, me fez ficar ressentida, eu revivo a mesma emoção do mesmo momento em que aquilo aconteceu há 10, 20 anos, seja lá quanto for. E do mesmo jeito que eu revivo essa emoção, do mesmo jeito eu descarrego mais pontinhos cinzentas para o meu corpo. Se eu contar para ela, contar para ele, contar para ela, são quantas vezes eu estou ressentindo a mesma coisa e descarregando no meu corpo físico. E essa senhora chegou e disse que tinha uma mágoa muito grande da irmã dela. Eu falei, mas por quê? Ela falou, eu tenho um ressentimento da minha irmã que, olha, me dói muito e eu precisava desabafar. E aí ela contou a situação. E eu estou achando que é algo, né, bem recente. Que elas estavam lá almoçando, não sei o quê, papapá, papapá. E a irmã dela diz assim, olha, você nunca vai ter um namorado que te ame de verdade. Aí eu, opa, peraí, não deve ser recente. Ela com 87 anos não deve estar arrumando nenhum namorado agora. Né? Ela pode estar arrumando um cuidador, alguma coisa, mas namorado agora não, calma, pera lá. Aí eu falei assim, a senhora podia me dizer uma coisa? Quando foi que aconteceu isso? A gente tinha 13 anos. Eu falei, a senhora está há
todos esses anos guardando um ressentimento porque a sua irmã disse que não ia ter um namorado que te ame. Mas por quê? Não, porque eu era horrível, porque a pessoa que ia namorar ela, que ela queria namorar, acabou namorando a mim, porque eu fui, enfim, conquistá-lo. E ela ficou fazendo aquela cara e eu peguei o namorado. E ela falou que seria o último na minha vida. Eu falei, é mesmo? Ela falou, rogou praga em mim. Eu falei, uma pergunta. A senhora teve algum namorado na vida depois disso? Ela falou, tive. Falei, casou, teve filhos, ou continuou namorando até hoje? Não, casei, tive filhos. Eu falei, então a senhora pode me explicar por que está ressentindo isso até agora? Faz sentido? Por que a gente está guardando uma mágoa? Você vai ficar pensando naquilo lá atrás, passou, acabou. Quando alguém me dá um presente de mau gosto, um presente que eu não quero, que não me faz bem, eu não aceito. Horas. Nós somos livres, nós aceitamos as coisas se nós quisermos. Então, se a pessoa vem e destila o seu veneno para mim através das suas alfinetadas, como essa irmã dela, eu vou ouvir o que a pessoa está falando e vou falar, dá licença, que eu tenho coisa mais importante para fazer. E vai embora. Eu vou deixar a pessoa falando sozinha. Se eu estou num lugar que eu não posso sair, sem problemas, eu fico cantando mentalmente a música de Francisco de Assis. E ela vai achar que eu estou ouvindo. Por quê? Porque eu não vou dar guarida. E não adianta falar, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ok, passou, deixou marca. Não entra por lugar nenhum e não sai por lugar nenhum também não. Pode esquecer. Eu não aceito presente de mau gosto. Então, por que eu vou ficar ouvindo essa pessoa falar isso? Esse monte de coisa chata? Esse monte de... Não quero. Então, eu vou falar, por favor, vamos encerrar o assunto aqui. Não quero ouvir, é um direito que me dou. Mas eu quero falar, isso é um problema seu. Eu estou dizendo que eu não quero ouvir porque é um direito que me dou. Se você quer falar ou não, é um problema seu. Vá para frente do espelho e fique falando. Mas eu não vou ficar ouvindo. Porque o ressentimento, a mágoa, tudo começa de uma raiva. Primeiro, a gente tem uma raivinha. Eu gosto de dar o nome de raivinha, porque raiva é uma coisa muito chata, né? Uma raivinha. Tem gente que fala assim, a espírita não tem raiva. Tem. Tem, a gente ainda é espírito de porco. Tem sim. Se o seu filho chega na tua casa com um cachorrinho fofo desse tamanho, lindo, aquela bolinha de pelo linda, e fala, mãe, pai, olha o que eu ganhei da minha namorada. E você já falou que não queria cachorro em casa. Você vai falar o quê para ele? Olha só. Você ganhou da sua namorada, é problema seu. Mas aqui em casa não. Já falei que eu não quero cachorro. Leva de volta, devolve. Mãe, mas eu não posso fazer isso. Que isso? Vou devolver. Olha só. Aqui não. Mas ele dá um jeitinho do cachorro vir se esfregar no teu pé, na tua perna. Aí você vai se encantar com aquela fofurinha, aquela bolinha fofa ali. Aí você fica de nhenhenhen e fala, olha... Pode ficar uma semana só, tá? Depois, 15 dias só, depois se devolve. E o cachorro vai virando um elefante dentro da sua casa, né? Aquilo nunca mais para de crescer. Aí aquela coisinha fofa, linda, vai e faz xixi cocô na beirada do teu tapete. O que você sente nessa hora? Alegria? Fofo, você está demarcando espaço. A gente fala... O cachorro não sabe o que é quando ele escuta você fazer esse barulho. Mas ele sabe que ele corre risco de vida. E ele, pode ter certeza que ele some da sua frente.
A gente sente raiva, mas não é porque a gente sentiu uma raivinha aquela hora que a gente vai arremessar o cachorro pela janela. Não, não vai. Então, são raivinhas, né? E essa raiva, se eu não trabalho ela vira uma mágoa. Como assim, Iraci? Simples, porque às vezes alguém chega e fala algumas coisas para você e você não pode responder na hora. Ou você não pode responder do jeito que você queria. Ai, mas a minha sogra estava perto, eu não podia responder, porque depois... Ou então, minha cunhada, meu cunhado, meu filho, meu chefe chegou e falou isso, mas me deu uma vontade de dar uma resposta, mas se eu dou a resposta, eu ganho emprego junto, a conta, a demissão. Vai, meu filho. E aí eu guardo aquilo. Aí, toda vez que a gente guarda uma coisinha dessa, a gente leva a pessoa para tomar banho com a gente. Vocês já perceberam? A gente leva a pessoa para tomar banho com a gente. Chega em casa e vai tomar banho com a pessoa. Porque a gente chega em casa, vai para o banho, quando você está tomando seu banho, você começa. Lembrando da pessoa, fala, mas aquela pessoa chegou e falou isso para mim. Mas eu devia ter dado uma resposta à altura. Eu devia ter falado isso. Mas aí é claro que a pessoa vai responder. Pá. Mas eu tinha a resposta na ponta da língua. E eu, respondia isso. Você não está tomando banho com a pessoa? A gente está tomando banho com a pessoa. Você está ali discutindo, se mata discutindo no chuveiro. E aí você sai do chuveiro e ficou fazendo o quê? Você lava por fora e envenena por dentro. Olha que porcaria que a gente faz. Porque toda vez que acontece alguma coisa na nossa vida, você pensa, acontece 4 coisas no seu dia. 4 coisas. Uma foi uma coisa negativa. As outras foram todas positivas. Quando você chega em casa, o que você vai contar para a família? A negativa, é claro. Sabe o que fizeram comigo hoje? Olha, riscaram o meu carro. Olha, fizeram isso. Sabe? Eu não acredito numa coisa dessa. Pois é. Aí eu falo, por que que você está revivendo essa coisa negativa? Está supervalorizando algo tão ruim, tão negativo na tua vida. Você gosta de coisa ruim? Porque essa coisa ruim nada mais é que um pinico sujo que a gente carrega junto debaixo do braço e dá uma olhadinha de vez em quando. Fala, ó. Mostra para tu. Ó. Fedido, né? Então. Ó. É o que a gente faz. Coisa ruim, coisa negativa é isso. Aí eu pergunto, por que você não contou as coisas positivas, boas que te aconteceram? Sabe qual a resposta? Porque eram coisas boas, né? A boa não precisa contar, deixa passar. Eu não preciso pensar nela. Eu preciso pensar na coisa ruim. Então, eu valorizo o que é ruim, desprezo as coisas boas que me acontecem. Porque eu quero muito ter algo, luto a minha vida inteira para ter algo que, nossa, aquilo é o máximo, aquilo é o top do top, é o meu sonho de consumo. E tudo que eu tenho eu ignoro. Aí, quando eu perco tudo na minha vida, eu falo o quê? Nossa, eu dava tudo, dava metade da minha vida para ter tudo aquilo que eu tinha. Aí você não pensa naquela outra coisa. Aí você só quer ter aquilo que você tinha. Você não precisa nem mais daquilo. Aí a gente vai querer valorizar aquilo que a gente perdeu. A gente faz isso com a gente. Mais uma. Chegando no fim. Decepcionado com a vida, mesmo sem saber porquê, somente manifesta sentimentos ruins, alegando só cometer erros. A pessoa em depressão fala, tudo na minha vida dá errado. Tudo que eu faço dá errado.
Eu não consigo nada. Não adianta. Se eu chego num lugar, eu já vejo as pessoas olharem torto para mim. Ninguém vai com a minha cara. A pessoa só tem pensamento de baixa estima. Mais uma. A pessoa oscila no humor e ela nem é bipolar, tá? Ela oscila, tem hora que ela está super alegre, feliz. Você fala, nossa, passou, não está mais depressiva. Não, não é que ela não está mais depressiva. É que quando ela sentiu aquele pequeno alívio, ela ficou tão radiante de sentir aquele pequeno alívio que ela quis usufruir, ela quis sentir mais tempo, ela quis se alimentar daquele bem-estar. E aí, não consegue. Você pensa que a pessoa é bipolar. Daqui a pouquinho ela está desmontando outra vez. Mais um. Doutora Anise diz que ocorre uma perda de interesse pelas coisas que sempre lhe foram agradáveis, pelas pessoas por quem sempre teve muito carinho e consideração, e pelas atividades que lhe eram mais prazerosas. Mais uma. E o que é que a gente faz? Pois é. Doutora Anise, quando veio conversar conosco, cerca de uns 2 anos atrás, apareceram vários espíritos dizendo que íamos começar psicografando o livro. E nós falamos assim, não, isso não está para mim. Eu já psicografava desde os 17 anos, mensagens, orientações, receituários, mas nunca livro. E aí, eu pensei nisso, falei, não vou falar nada. Aceitei o trabalho e não abri mais a boca esperando eles esquecerem. Mas ninguém esqueceu, passou 2 anos, estava lá. Ó. E começaram me acordando 3:50 da manhã, todos os dias. Todos. Eu achei que era um trabalho escravo naquela época. Falei, gente, isso aqui é um trabalho escravo já. Meu marido falou para mim, eu falei, eu concordo plenamente, trabalho escravo. Aí, todo dia esse horário. Quando foi do 2º, entrando no 3º capítulo, porque eu não sabia quem é que estava psicografando, porque após a leitura do Evangelho, eles conversavam um pouco comigo e a hora que eu começava a me reclinar para começar a psicografia, eu entrava num pequeno torpor e eu não sabia qual daqueles espíritos que estavam ali que estava psicografando. Alguns eu sabia o nome, outros não. Ela era um daqueles que eu não sabia. E como eu já levei muito fora de espírito, eu não pergunto o nome, eu mantenho minha boca calada. Né? Aí, ela chega para mim e diz assim, Iraci, a partir de hoje nós vamos passar mais tempo juntas. O que essa preciosidade que vocês estão vendo na frente pensou? Em vez de pensar, puxa, né, que bom. Eu falei, meu Deus, agora eu vou passar a noite inteira acordada. Falei, Ela olhou para mim com aquela cara, tipo assim, olha só, nem pense, porque eu já estou ouvindo o que você está dizendo, né? Não pensa, minha filha, não pensa. Aí eu falei, não, tudo bem, mas eu não entendi o que a senhora quis dizer. Aí ela me explicou. Eu sou uma médica psiquiatra e nós vamos estar mais tempo juntas para nos aprofundarmos dentro do nosso trabalho de psiquiatria, psicologia e saúde emocional. Então, antes de começar a psicografia ou após encerrar a psicografia, ela me levava em desdobramento consciente nos locais onde tinham os transtornos. Transtorno psicoemocional, agressividade psicoemocional, que é aquelas palavrinhas que a gente fala nas entrelinhas. A gente não agride ninguém, né, fisicamente, mas aquelas alfinetadinhas assim que dói a alma. E inúmeras outras coisas. Nós vimos tantas coisas, tantas situações
Crianças de 4 anos virando a mão no rosto do pai, porque queria ir para o shopping. E o pai falou que não podia levar. E aí, quando você vê o pai levando esse tapa no rosto, você fala assim, esse pai vai tomar uma atitude. Eu olhei para ela, porque eu já tremia toda por dentro. E ela, calmamente, fez assim. Fiquei quieta. Aí o pai vira, baixa para a criança e diz assim, calma, filho, não fica nervoso, o papai vai levar. Eu falei, ai, deixa essa criança comigo uma semana só. Nossa, para mim ia ser bom, para ela não sei. Mas não ia dar tapa mais em ninguém, com certeza. E aí você vai vendo, né, uma pessoa que tinha culpa porque a família toda desencarnou, porque tomaram um avião, iam viajar juntos, tomaram um avião, e ela, ao invés de ir para o aeroporto, ela foi até o escritório dela buscar uns documentos antes de viajar, uns documentos que ela não ia utilizar. Quando ela voltou, perdeu o voo, o avião caiu, a família toda desencarnou. E ela vivia num quarto fechado, numa casa fechada, escura, horrível. Até hoje, quando eu me lembro, me angustia. Então, eu passei a vivenciar e conhecer os transtornos. E quando a gente olha isso, que ela diz assim, e aí, o que eu faço com isso? Eu comecei a refletir. Quando a gente olha para trás e vê os desafios que a gente passa, a gente fala assim, se eu tivesse conhecimento das emoções da minha vida, porque somente orar não resolve. A gente tem que se movimentar, tem que trabalhar a emoção, tem que se modificar. Nós nascemos não para sermos assim a vida inteira. Nós nascemos para mudarmos todos os dias. Não existe evolução parado. A gente só cresce movimentando. Então, como é que eu vou dizer? Ah, não, eu sempre fui assim, quer que eu mude agora? Claro. Meu marido é super feliz, ele tem cada dia uma mulher diferente. Porque um dia eu estou mais louro, outro dia mais moreno, um dia de cabelo preso, um dia, né? A gente tem que fazer surpresa. Então, é assim que a gente faz. Não vive na rotina. A gente aprende. A rotina é a pior coisa que temos na vida. Porque nós fazemos no automático, nós não sentimos o que fazemos. Nós não conseguimos ver a beleza de Deus nas coisas. A gente passa na rua, vê tantas árvores, tantas coisas, a beleza natural toda que está aí, a gente não nota. A gente nem está aí com nada. Então, vamos buscar aprender, antes de orar. Senhor, me ajuda a mudar dentro de mim. Me ajuda a me conhecer. Porque eu não preciso sofrer. O Senhor veio ensinar que não precisamos sofrer. E eu fico só fazendo as escolhas erradas. Por quê? Ainda digo para os outros, olha, tenho o dedo podre. Não, não tenho o dedo podre. Eu tenho atitudes repetitivas na minha vida, porque eu tenho medo, insegurança de mudar. Insegurança do novo. Então, eu prefiro passar mal, mas continuar do jeito que a gente está aqui, porque eu já sei como é. Então, a doutora, mais uma, por favor. A doutora Anise diz assim, em cada uma das emoções negativas, que ela põe várias situações no livro, ela ensina no final de cada capítulo, cada emoção, a dor emocional, egoísmo, ansiedade, culpa e muitas outras. O que é que a gente faz para mudar isso? Aquele que sente, a pessoa controladora, ela vem explicando o que uma pessoa controladora faz.
Eu nem vou perguntar aqui se tem gente controladora. Porque a pessoa controladora, ela é controladora não porque ela é poderosa, mas é porque ela tem medo. Ela tem medo de perder o controle e aí acontecer alguma coisa. Então, ela tem a pseudo-sensação de ter o controle e isso, ela se sente segura. E alguém controla alguma coisa na vida? A gente programa de manhã o que a gente vai fazer o dia inteiro. Chega à noite e a gente fala, nossa, andei atrás do rabo que nem gato. Fiz um monte de coisa e não fiz nada do que era para ter feito. Ninguém programa falar, gente, hoje eu vou ter uma dor de barriga, vou parar no hospital às 19 horas. Alguém faz isso? Nós não programamos. Então, nós não temos o controle. Então, ela ensina, por exemplo, o que uma pessoa controladora sente, como ela trabalha isso, porque a pessoa controladora ela sofre com isso. Né? Como ela trabalha isso, como ela transforma isso. A pessoa que tem ansiedade, como é que ela trabalha essa ansiedade? Ela ensina também a meditar, como Joana de Ângeles fala em todos os seus livros sobre meditação. E também ela ensina a gente a fazer essa transformação. Quem convive com uma pessoa que tem essas emoções negativas fortes demais, ela ensina como você auxiliar a pessoa para que a pessoa consiga fazer o movimento de transformação, sem você pedir para a pessoa mudar, porque jamais a gente pede para qualquer um mudar, porque daí que a pessoa não muda. A gente muda e o outro vai mudar, porque senão ele não consegue encaixar mais com a gente. Não é maravilhoso? A gente muda, o outro muda. A gente muda. Então, ela vem ensinando. E como eu fazer esse movimento sem me colocar em risco com o outro? Esse livro, mais uma, por favor, encerrando. Desenvolver projetos, praticar esporte, olhar positivamente, valorizar suas qualidades. Isso não é egoísmo, é autoamor. Beijinho no ombro, autoamor. Se ame. Tem um mundo rosa que nem o nosso, né, Leonor? A força motriz do indivíduo é dar significado à vida e acreditar na sua capacidade de vencer. Mais uma. Esse livro foi todo doado para a Obra Social Mãos Unidas, que é a obra social que nós desenvolvemos no Seja Barra. Doamos mensalmente mais de 10 toneladas de alimentos. Damos assistência em torno de 500 famílias e são mais de 700 crianças assistidas. Elas têm atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, fono, odonto, assistência jurídica. E nós estamos fazendo um movimento imenso para conseguir arrecadar fundos agora para a construção do Educandário Joana de Ângeles, porque estamos com uma quantidade enorme de crianças de apenas 8 anos, meninos e meninas, que estão passando por mãos de pedofilia e sendo induzidas à prostituição com 8 anos, meninos e meninas, e com uma quantidade grande de mãezinhas com apenas 11 anos. Então, nós estamos fazendo um movimento imenso para conseguir arrecadar fundos, para conseguir construir esse educandário, para que eles tenham estudo em período integral, também com 2 línguas e artes e tudo que necessita, para que eles saiam das mãos dos traficantes, porque eles estão nas mãos dos traficantes. 8 anos a criança já está viciada, né? Então é muito triste.
Então, é esse o trabalho que nós realizamos no Rio de Janeiro. Agradeço a todos a atenção. Muito obrigada, muita paz. Que Jesus abençoe e ilumine cada coraçãozinho dentro desta casa. Muito obrigada.